Boa tarde, Infantil 4, como vocês estão? Como passaram de fim de semana? Foi legal, foi divertido? Além do fim de semana, nós tivemos também um feriado, né? Que foi um dia a mais para vocês descansarem, brincarem, aproveitarem muito a família de vocês. Crianças, falando em feriado, ontem foi o feriado de dia 7 de setembro, que é comemorado o Dia da Independência do Brasil. E para comemorar ainda mais essa data tão importante, hoje nós vamos cantar o hino antes de iniciar a nossa aula. Vou deixar aqui disponível o hino, eu quero que vocês acompanhem, cantem. Lembrando, antes de começar o hino, né, crianças, que quando nós vamos cantar o hino, nós temos que fazer a posição de sentido, que são as mãozinhas grudadinhas lá na perna. Ou também pode ser colocado a mão no coração. Crianças, se durante o hino nós não dançamos, nós não conversamos, nós não brincamos, nós cantamos o hino com muito respeito. Vamos lá, então? Ouviram em Piranhas margens clássicas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá barô que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, agora que nós já cantamos o hino com bastante respeito e atenção, né, crianças? Nós vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Para começar, a Prof. André vai relembrar vocês sobre como é que o Brasil ficou independente. Nós já estudamos isso na sexta-feira. Prof. André já explicou, já contou a historinha para os que estavam presentes na aula e deixou um vídeo na plataforma para quem não estava presente assistir e ficar por dentro também de como aconteceu a independência do Brasil. Bem, lembrando que antes de acontecer a independência do Brasil, o Brasil ele era comandado por Portugal. Ou seja, Portugal também é um país. É um país que dominava o Brasil.
Brasil. Tudo que o Brasil queria fazer, ele tinha que pedir permissão para Portugal. Se ele quisesse comprar algo, se ele quisesse vender algo, ele tinha que pedir para Portugal se ele podia, se Portugal deixava. E também, crianças, tudo que era produzido aqui no nosso país, no Brasil, as riquezas, tudo que era produzido, tudo que tinha mais valor, o Brasil mandava para Portugal. Ou seja, quem usufruía, quem ficava com essas riquezas era Portugal. O Brasil mesmo não podia, por exemplo, utilizar as riquezas que eles tinham. Não podia fazer nada sem que Portugal autorizasse. O Prof. André deu um exemplo para vocês na aula ao vivo de que é como se o Brasil fosse uma criança, não é mesmo? Porque quando nós somos crianças, nós temos que pedir permissão para os nossos pais. Se nós queremos sair brincar, nós temos que pedir para o papai, para a mamãe se pode. Se nós queremos comprar alguma coisa gostosa lá no mercado, nós temos que pedir para o papai e para a mamãe se eles deixam, né, comprar isso que nós escolhemos. Já um adulto não, né? Ele é independente. Por exemplo, o papai e a mamãe de vocês pode sair passear a hora que quer. Se quer ir lá na rua, pode ir sem pedir permissão para ninguém, né? Porque são adultos. Se eles estão no mercado, eles veem uma coisa gostosa que eles querem comer, ou algo, uma roupa legal, um calçado legal, eles podem comprar, né? Sem ter que pedir permissão para outra pessoa, porque eles já são adultos, eles já cresceram e são independentes. E esse era o caso do Brasil. O Brasil, ele não podia fazer nada sem pedir permissão para Portugal, porque ele ainda não era independente. Vamos à historinha, então? Crianças, a nossa historinha se passa há muito e muito tempo atrás. Antes da independência, o Brasil, ele era governado por um rei chamado Dom João. Esse rei, ele morava aqui no Brasil, ele governava, ele cuidava aqui do Brasil e ele era lá de Portugal. Porém, um dia, o rei Dom João, precisou ir embora do Brasil. Ele precisou deixar esse país tão legal que é o Brasil e voltar para Portugal. E quando ele voltou para Portugal, ele deixou governando, ele deixou aqui cuidando do Brasil o seu filho, o príncipe Dom Pedro. Porém, o tempo foi passando, e o príncipe Dom Pedro, ele gostou muito do Brasil. Ele começou a amar esse país. Então, um certo dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro resolveu deixar o Brasil livre. E às margens do rio Ipiranga, ele ergueu a espada dele e falou bem assim: independência ou morte. Assim, ele deixou o Brasil independente. Ou seja, o Brasil começou a poder fazer tudo o que ele queria, sem ter que pedir permissão para Portugal. As riquezas começaram a ficar aqui no nosso país. E ele era livre. Ele era como se ele fosse livre, como se ele tivesse virado um adulto. Ele cresceu de uma hora para outra. E essa é a história da independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro, no ano de 1822. E essa é uma data muito importante para o nosso país, né? Porque ele se tornou livre, se tornou independente. Por isso, todo dia 7 de setembro de cada ano, nós comemoramos essa data, é feriado, tem aquele desfile super lindo, né? Porém, esse ano não teve por causa do coronavírus, porque todo mundo tem que se cuidar, não pode ficar muito perto, não pode se aglomerar. Mas é uma data muito importante, por isso que é feito toda aquela festa em todos os lugares do nosso país. Agora que nós já entendemos um pouco sobre a história da independência, como o nosso país Brasil se tornou independente, a Prof. André quer que vocês peguem a apostila da independência, que é aquela que nós já colorimos a capa, né, na nossa aula ao vivo, e abram lá onde tem essa página aqui, ó. Que tem os textinhos, está escrito assim, ó, 2. Atividade 2 e tem 2 textinhos. Crianças, eu vou ler então esses textinhos para vocês. Prestem bastante atenção, ó, ouçam com bastante atenção, olhinho com bastante atenção lá no textinho de vocês. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. No dia 7 de setembro, o Brasil ficou na história, pois Dom Pedro proclamou a nossa grande vitória. Hoje somos pessoas livres, essa é a nossa sorte.
De Portugal nos separamos quando Dom Pedro gritou: Independência ou morte! Então, essa data entrou para a história, né? Que nós ficamos livres de Portugal e nos tornamos independente. No segundo textinho, que é esse aqui, ó, também tem um pouquinho sobre a independência. 7 de setembro, data tão festiva. Foi a independência dessa terra tão querida. É uma grande data para o meu Brasil, que hoje está liberto, cheio de encantos mil. Viva, viva a independência do Brasil! Então, são 2 textinhos que falam como é importante essa data, como é uma data alegre, né? E como nós temos sempre que comemorar. Agora que a Prof. André já leu o textinho para vocês, a Prof. André quer que vocês pintem bem bonito as figuras que aparecem no texto. Olha só, parecem muitas figuras, né? Eu quero que vocês peguem o lápis de cor de vocês e pintem bem lindo todas essas figuras. Agora que vocês já pintaram as figuras, crianças, a Prof. André tem uma missão para vocês. Vocês vão pegar, ó, aqui no primeiro textinho, tá? E vão pintar todas as vogais. Quais são as vogais? Muito bem. A, E, I, O, U. Então, essas são as vogais. Vocês vão olhar aqui, ó, no primeiro textinho, todas as vogais que tem dentro do textinho e vão colorir somente as vogais. Pode colorir bem lindo, pode pintar das cores que vocês quiserem, desde que pintem somente as vogais. Então, esse primeiro textinho que a Prof quer que todos vocês façam, que vocês pintem as vogais. Quando terminarem, se vocês quiserem ainda pintar mais um pouquinho, pode passar para o segundo texto e pintar as vogais do segundo texto também. Quem quiser, pode fazer nos 2. Mas, o que a Prof. André vai corrigir, que a Prof. André vai cobrar, que a Prof. André pediu para vocês fazerem na aula de hoje, é pintar as vogais do primeiro textinho. Mas nada impede de fazer no textinho 2 também, né? E aprender assim muito mais, né? Praticar mais. Muito bem, crianças. Por hoje é só. Essas são as nossas atividades de hoje. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa data tão especial e vamos seguindo assim até o fim da semana. Beijos e até amanhã. Lembrando que amanhã é dia de encontrinho.